Cosmere RPG se passa num mundo conhecido como Roshar, e esse mundo tem muitos anos, muitos milênios de história, tem muitos personagens importantes, interessantes, organizações, uma fauna, uma flora única, um sistema de magia completamente único, baseado em códigos que o personagem vai seguir. Por isso, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre Roshar, que é o mundo onde se passa a saga dos Relatos da Guerra das Tempestades e o mundo onde se joga o RPG Cosmere RPG. Roshar é um continente aí devastado constantemente por um elemento conhecido como Gran Tormenta. A Gran Tormenta é uma baita de uma tempestade que forma aí um paredão de destruição e caos por onde ela passa, e justamente por isso, né, a vida ela tem que se adaptar a isso. Qualquer pessoa deixada ali na frente de uma Gran Tormenta, ela vai simplesmente morrer, vai ser destruída, qualquer animal vai passar por isso e qualquer planta passaria por isso também. Nesse sentido, a vida só é possível nesse continente de Roshar porque a fauna, a flora, a ecologia se adaptou a esse sistema. Por isso, você vai ver que em Roshar existem plantas que elas se fecham, um bom exemplo aqui sendo o Petrobulbo. Então, quando vem a Gran Tormenta, ela se fecha, se protegendo aí dessa Gran Tormenta. Quando a Gran Tormenta passa, ela se abre novamente. E por isso, até algumas das várias plantas, se não quase todas, elas são reativas até o toque. Então, você vai cutucar uma planta assim, ela vai se fechar. Quase como se fosse um mecanismo de proteção mesmo, né? E os animais desse mundo têm a mesma característica. Os animais eles vão parecer crustáceos, eles vão ter uma carapaça muito forte para que eles consigam sobreviver nesse tipo de ambiente. Então você tem Kremlins, que são os bichinhos pequenininhos, você tem os espinhas brancas, que são os caçadores, como se fosse um velociraptor do tamanho de um cavalo. Você tem os demônios do abismo, que são criaturas colossais que vivem também nessa região árida, espécies e criaturas que estão preparadas para esse tipo de situação. Ou seja, a ecologia do mundo de Roshar é uma ecologia que se protege dessas grandes tormentas. Enquanto a humanidade também se protege da sua própria forma, ficando longe delas e fazendo com que as suas construções tenham os telhados e as proteções voltadas para a grande tormenta. Por isso, toda Roshar ela é de certa forma dominada por essa grande tormenta. Tudo gira ao redor da grande tormenta. Especialmente porque essa grande tormenta ela traz um elemento muito importante dentro dela, conhecido como luz das tempestades. Essa luz das tempestades é um elemento de energia e de força que é capaz de carregar diversos instrumentos, especialmente as gemas que existem no mundo. O comércio dentro de Roshar é feito através de esferas, e essas esferas, quando deixadas em uma grande tormenta, elas são infundidas com luz das tempestades, passando então a brilhar e emanar essa luz das tempestades ao longo dos dias que se seguem. Conforme vai se passando o tempo, ela vai perdendo essa luz das tempestades, mas sempre que a grande tormenta retorna, ela novamente é carregada. Justamente por isso, o comércio é feito sempre com esferas que estão infundidas com luz das tempestades, porque quando elas não estão, existe ali uma desconfiança que elas podem ser falsas, especialmente se uma grande tormenta acabou de passar. Contudo, porém, todavia, entretanto, essa grande tormenta ela é sempre de leste a oeste. Isso faz com que os países, as regiões que estão ao leste sejam muito mais devastadas por ela do que as regiões que estão ao oeste, onde quando essa grande tormenta chega, às vezes ela é só uma chuva, muitas vezes ela acaba nem atingindo aquelas regiões do outro lado. Por isso, países do lado do leste, por exemplo, Jaqueved, Aletkar, Tailena e esse tipo de países, ele é muito afetado por isso. Então você tem planícies áridas, você tem montanhas áridas e toda essa ecologia que se adapta. Enquanto do outro lado do mundo, lá para perto de Shinovar, você já tem um ecossistema, uma ecologia completamente diferente. Em Shinovar eles criam vacas, eles criam cavalos, eles têm planícies de grama e nada do que todo o leste do continente encontra. Ou seja, são basicamente dois mundos diferentes se encontrando dentro de um mesmo mundo. Além disso, nesse mundo existem tecnologias que também se abastecem dessa luz das tempestades, que é recarregada pela grande tormenta. E elas são a espada fractal, a armadura fractal e os transmutadores. A espada fractal ela é uma lâmina que ela está sempre vinculada a um cavaleiro, e este cavaleiro consegue invocá-la usando 10 batimentos cardíacos. Ela não existe até que ela simplesmente se materializa na mão dele. E essa espada, por mais que ela corte através de uma pessoa, ela não causa quaisquer danos físicos, ela causa um dano espiritual.
no sentido de que ao atravessar alguém com uma espada fractal, você não vai cortá-la necessariamente, mas você vai ver os olhos dela saindo do corpo como se fosse fumaça. Então a espada fractal ela é uma arma completamente perigosa e mortal para qualquer um que cruzar o caminho dela. Já a armadura fractal ela é capaz de aguentar o golpe dessa espada fractal. Então o encontro entre uma espada fractal e uma armadura não atravessa a proteção, fazendo com que a pessoa nessa armadura esteja protegida. Porém, a armadura pode ir sim quebrando. Conforme ela vai quebrando, ela começa a vazar luz das tempestades, vai perdendo a sua proteção, e como ela é muito pesada, quem está dentro da armadura e começa a ter essa armadura quebrada, a armadura vai se tornando muito pesada, ao ponto que o guerreiro usando ela cai no chão por ele não aguentar esse peso, tornando-se aí um alvo muito fácil, certo? E a terceira tecnologia é o transmutador. O transmutador ele é capaz de transformar um elemento em outro. Então ele é capaz de transformar pedra em grãos, ele é capaz de transformar crem, que é um elemento deixado pelas grãos tormentas, como se fosse argila, em outros elementos, e assim transmutar muitas coisas do mundo de Roshar. Isso é especialmente importante nos períodos de guerra, porque é muito fácil manter um exército com uma fonte constante de grãos, sem ter que ter toda uma estrutura de alimento, uma estrutura logística de distribuição para essas pessoas. Por isso, esse é mais um motivo que a Grã Tormenta é tão importante, porque ela reabastece as espadas fractais, ela reabastece as armaduras fractais e os transmutadores também. Porém, existem diversos tipos de pessoas que vivem neste mundo, e esse é o nosso próximo tópico. Humanos são a raça mais proeminente, mas eles convivem não apenas com diferentes espécies de humanos, do que eu já vou falar, mas eles convivem de certa forma conflituosa por eventos recentes com os ouvintes, que são humanoides com uma carapaça de pedra. E, além disso, existe um terceiro tipo de ser neste mundo, que não é exatamente um ser vivo necessariamente, pode ser considerado que ele é um ser mais reativo de início, não vou falar muito mais sobre isso porque é spoiler, mas são os esprenos. Os esprenos, eles são manifestações de coisas que acontecem. E existem dois tipos básicos de espreno, os esprenos de natureza e os esprenos de emoção. Os esprenos de natureza, eles sempre vão existir na natureza, conforme a natureza em si ela emana alguma coisa. Então, por exemplo, você pode ter esprenos de vida conforme as plantas começam a voltar depois de uma grande tormenta, assim como você pode ter esprenos de putrefação em um corpo que está caindo, que está se decompondo. Além disso, existem esprenos de emoção. Então alguém que está muito feliz vai emanar esprenos de alegria, que tem uma forma, uma cor, ou quando ele estiver ansioso serão outros, quando ele estiver em choque. Por isso, os esprenos eles vão se manifestar, embora eles sejam translúcidos, eles têm cada um a sua forma, cada um a sua cor, e eles estão associados a elementos diferentes, como fogo, vida, putrefação, alegria, tristeza, raiva, e por isso eles estão sempre ao redor também aí dessa vida que existe em Roshar, mostrando um pouco do que está acontecendo. Então uma pessoa está muito brava conversando com você, esprenos de raiva vão surgir perto dela. E isso faz com que seja até muitas vezes difícil mentir, porque a pessoa vai ver ali se você está com raiva, se você está triste, se você está bravo. Isso vai se tornar um pouco uma conversa um pouco mais única dentro desse universo. Colocando os esprenos um pouco de lado, a gente vai ter aí 12 povos principais no mundo de Roshar, em que cada um se organiza de uma forma diferente, cada um tem uma cultura diferente, cada um tem uma forma de comunicação e até crenças diferentes em relação a deuses, aos arautos, aos cavaleiros radiantes, a toda a história do mundo em si. Então existem reinos como Alethkar, que vai ter uma tradição militar e muito mais poderosa nesse sentido, reinos como Azir, em que a burocracia é muito forte e eles têm uma espécie de um governo um pouco mais democrático. Teremos culturas como a dos Erdasianos, que eles são mais voltados à agricultura e o convívio familiar, e a cultura dos ouvintes, que são um pouco mais conectados dentro de suas próprias tribos. A ideia aqui é trazer conteúdos falando de cada um desses países, e se isso for algo de interesse, comenta aqui, quero saber sobre os países, que a gente aprofunda dentro de cada um, porque tem muita coisa legal de falar. A religião mais comum desse mundo é o Vorinismo, e ela é forte especialmente no leste. Essa religião ela prega que existe um Deus todo-poderoso que, na última desolação, que foi um evento catastrófico, este todo-poderoso invocou, trouxe 10 arautos, e esses arautos lutaram lado a lado com
os guerreiros conhecidos como Cavaleiros Radiantes contra uma espécie maligna conhecida como Esvaziadores. E essa luta foi destruidora e disse, dentro do Vorinismo, que os Cavaleiros Radiantes traíram os seus juramentos, traíram a humanidade, abandonando a humanidade à sua própria sorte. Por isso, eles não são muito bem vistos, enquanto os Arautos são vistos como figuras de extrema reverência, de extremo poder, de extrema importância, esses 10 Arautos do Vorinismo. E o Todo-Poderoso é o grandioso deus que eles cultuam. Existem pessoas dentro do Vorinismo que atuam fervorosamente aí para pregar essa religião e para espalhá-la pelo mundo. Justamente por isso eles são conhecidos como fervorosos. Muitos dos fervorosos são carecas e alguns dos mais fervorosos, alguns dependendo do cargo, eles usam mantos inteiros vermelhos. E dentro da cultura do Vorinismo existe um aspecto muito interessante que é uma divisão completamente, assim, bem racista e bem tudo que é de ruim, assim, você pode colocar todos os estereótipos de categorização aqui. Porque eles separam muito forte homem e mulher, eles separam olhos claros de olhos escuros e eles pregam e aceitam a escravidão. Então, homens não podem ler, mulheres não podem lutar, inclusive elas precisam sempre cobrir o braço esquerdo, não apenas com luva, mas com o pano da roupa em si. Os escravos, eles existem não apenas como criminosos, alguém que fez algo muito ruim agora é um escravo, como também eles escravizam um povo conhecido como parchemanos, que são os escravos que estão ali sob o comando deles. Esses parchemanos, eles têm uma pele um pouco diferente, é um pouco mais acinzentada, com umas listras vermelhas, e eles simplesmente obedecem o que eles quiserem. Além disso, existe uma divisão em castas dentro do Vorinismo, e essa divisão ela é feita na qual os olhos claros estão em primeiro lugar e depois os olhos escuros. Mas aqui não entendo olhos claros como um perfil estereótipo do europeu, de olho verde e olho azul. Você pode ter um olho marrom claro, um olho amarelo, um roxo, até um preto claro, um cinza claro, assim como você pode ter um olho verde escuro, um marrom escuro, um roxo escuro. Então é sobre a tonalidade, não sobre a cor em si. Mas isso faz com que os nobres de olhos claros sejam bem mais importantes do que os de olhos escuros. E os olhos escuros, simplesmente pela herança genética aí, eles não conseguem chegar a níveis que os olhos claros chegam. E quando chegam, isso é muito mal visto e acontece apenas em circunstâncias extremamente específicas. Nesse sentido, existe milênios de história no qual se é possível jogar Cosmio RPG, mas geralmente as campanhas acontecem junto com o início do livro 1 da saga, que é o livro O Caminho dos Reis, que se você quiser ler, recomendo muito, é um livro excelente, o link está aqui embaixo para você comprar. E o que acontece na história recente é que o rei de Alethkar, conhecido como Gavilar Collin, ele foi assassinado por uma figura conhecida como o Assassino em Branco. E quem clamou, quem assumiu a culpa foram os Parshindianos, foram aqueles humanoides com carapaça de pedra. Justamente por isso, já fazem anos que os Aletianos, o reino de Alethkar, está em guerra com os Parshindianos. Eles guerreiam nas planícies quebradas, que são imagine uma planície árida, gigantesca, só que ela é rachada. E essas rachaduras são abismos que descem eles têm alguns metros de largura e descem a muitos metros de profundidade, fazendo com que quando as grandes tormentas venham, elas chovam dentro desses abismos e às vezes aí fazem com que a água suba tanto que elas chegam por vezes aí até a superfície. Nesse sentido, as guerras acontecem nesse espaço conhecido como planícies quebradas, em que cada pedaço é conhecido como platô. E justamente por serem platôs, não é possível que o exército simplesmente venha correndo para que eles lutem. E isso fez com que a guerra tomasse uma perspectiva diferente, especialmente depois que eles descobriram um detalhe, que é o seguinte: existe uma criatura nesse mundo que eu falei lá no começo, conhecido como Demônio do Abismo, que ele habita essas planícies quebradas. E de tempos em tempos ele vem ali para cima, ele surge na superfície para fazer a crisálida dele, para fazer um processo biológico. Quando isso acontece, ele fica extremamente vulnerável. E é quando é possível vir até ele, quebrar essa carapaça dele e extrair dele a gema coração, que é uma gema muito valiosa para fazer aquele transmutador, aquela tecnologia de transformar pedra em grãos, de transformar um elemento no outro. Por isso, essa guerra que era para vingar o rei de Alethkar acabou tomando uma outra perspectiva. E agora os Parshindianos e os Alethkarianos, os Aleth no caso, eles correm para o meio das planícies quebradas sempre que uma dessas criaturas, uma gema coração, é avistada. E a única forma de atravessar de um platô para o outro é com uma ponte.
Essa ponte ela é gigantesca, ela é maciça e ela é carregada por escravos. Então os escravos vêm correndo, colocam a ponte, empurram ela até o platô seguinte, o exército passa e assim se refaz o processo de ponte em ponte para que eles consigam atravessar aí todos esses platôs, tentar chegar antes dos Parshindianos, o que é muito difícil porque os Parshindianos conseguem pular de um platô para o outro, fazendo com que os escravos sejam os primeiros alvos das flechas dos Parshindianos. Essa é uma das grandes características no mundo atual, conforme muitas outras coisas estão se desenvolvendo. Nesse sentido, comenta aqui embaixo o que mais você quer saber de Cosmo e RPG. A gente vai destrinchar esse sistema, esse mundo para vocês, mas quanto mais a gente souber de vocês, é melhor. Fechou? Então, tamo junto e até o próximo vídeo de Cosmo.